Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo amanhã às 18h30 para enfrentar o São Paulo no Newton Santos, quarta rodada do Brasileirão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos começar a projetar a partida, uma possível escalação para o Botafogo fazer bonito contra uma equipe que tem 3 pontos na tabela, empatou os 3 jogos. O Botafogo tem 4 pontos, o São Paulo tem 3 e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você curte os conteúdos do canal Fabiano Bandeira e distribui também automaticamente para mais pessoas, e ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, inicialmente vamos à tabela do Brasileirão. Quero mostrar para vocês também um vídeo muito maneiro da Botafogo TV. Mais para frente, ainda neste conteúdo, o novo escritório do Fogão. Tá uma coisa linda. A evolução do clube, dentro e fora de campo, após a implementação da SAF, é algo a ser festejado. Críticas podem ser feitas? Obviamente, o Botafogo em campo precisa de um meia, precisa de um zagueiro. Botafogo ainda precisa evoluir com o CT, com a base, mas muita coisa legal vem sendo feita. Resultados já foram vistos em campo. Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A gente quer muito mais resultados fora de campo também. A receita crescendo, o Botafogo com um número interessante ainda de sócios e por aí vai. Pois bem, tabela do Campeonato Brasileiro na tela e o Botafogo está aqui bem no meio. 10ª posição, 4 pontos, 3 jogos, uma vitória e um empate, uma derrota. O Fogão fez 2 gols, os 2 na segunda rodada contra o Juventude, na vitória por 2-0. O Botafogo tomou 1 gol do Bragantino na derrota por 1-0 no último final de semana. E aqui temos o Botafogo contra o São Paulo amanhã, 18h30. Fabi, por que às 18h30? A partida estava marcada para quinta-feira. Mas vai ter o tardezinho, o show do Thiaguinho no Newton Santos no sábado. Questão de logística, o Botafogo pediu para que o jogo fosse antecipado para quarta. Só que tem jogo do Flamengo no Maracanã, então o Botafogo vai jogar antes. O Flamengo enfrenta o Juventude às 21h30 e o Fogão enfrenta no Newton Santos, a poucos quilômetros do Maracanã, o São Paulo às 18h30. Vamos lá. Aqui, ó, na tabela, o São Paulo está na 15ª posição. 3 jogos, 3 empates. O São Paulo não fez gol na estreia, empate em 0-0 com o Sport. Depois, empate em 0-0 fora de casa com o Atlético Mineiro. E aí, na rodada passada, o São Paulo empatou 1-1 com o Cruzeiro. O Botafogo pode ganhar o tricolor paulista no Newton Santos e, para isso, precisa fazer algumas coisas básicas com relação àquilo que grande parte do time já entende. Compreendo que o Renato Paiva tem um estilo próprio, trabalhou com a equipe durante 1 mês e agora nos jogos está observando o cenário, está observando aquilo que os jogadores podem entregar, mas Renato Paiva, meu querido, Patrick de Paula, bom banco para o Marlon Freitas, já ganhou algumas características para agregar ao próprio jogo, tendo trabalhado na zona ofensiva recentemente, pode voltar para a posição de volante, primeiro homem, segundo homem, principalmente. Deixa eu colocar na tela aqui uma escalação que poderia ser interessante para o Botafogo amanhã no 4-2-3-1, o John no gol. Deixa eu adiantar aqui o time. Vitinho na lateral direita, Jair na zaga pelo lado direito, Alexander Barbosa na zaga pelo lado esquerdo, e eu colocaria o Cuiabano como titular, pelo menos contra o São Paulo, galera, para dar um pouco mais de força aquele lado esquerdo. Gosto muito do Alex Telles, não está tão bem, falhou infelizmente no gol do Red Bull Bragantino. Acredito que o Telles
vai recuperar o futebol, um jogador de seleção, Copa do Mundo. Não tem muita dúvida sobre o Alex Telles, mas hoje, para o time do Botafogo, treinado por Renato Paiva, acredito que a entrada do Cuiabano como titular possa vir a ser uma boa. Gregory, Marlon Freitas, Savarino centralizado, Arthur vindo da direita para dentro, Santiago Rodrigues vindo da esquerda para dentro e o Igor Jesus trabalhando como centroavante. Assim, o técnico Renato Paiva pode criar uma identidade com mais facilidade ou com menos dificuldade dentro de um campeonato que é assim complicado, embora o nível técnico não esteja tão alto. Santiago Rodrigues está em adaptação, que continue dentro de campo. O torcedor vai reclamar? Normal. A torcida reclama quando as coisas não andam bem. Mas a tendência é de que haja evolução. Se o Santiago não estiver respondendo nem no treinamento, assim, de forma alguma, se estiver muito difícil, Matheus Martins. Então muda a característica. Joga o Matheus Martins como ponta, eventualmente ele vem para dentro, mas joga ele como um ponta, trabalhando aqui com o Cuiabano, ou até mesmo aí sim com o Alex Telles. O Arthur vem para associação com o Savarino porque ele sabe fazer isso. Se o Savarino fazia isso ano passado, quando o Almada vinha da esquerda para dentro, o venezuelano extremamente inteligente em campo pode se associar com o Arthur vindo da direita para dentro, flutuando as costas do Igor Jesus, e com o Matheus Martins sendo um ponta que busca o fundo do campo também, uma diagonal para a área, e aí o lateral tem que entender o melhor momento. Matheus Martins foi em diagonal, ou eu seguro aqui, se necessário eu passo. Matheus Martins buscou o fundo do campo, eu trabalho em diagonal, ou espero um pouco mais. Isso aí é entendimento também dentro do campo. O jogo também é 2 jogadores, aliás, o jogo é muito 2 jogadores, mas pode acontecer essa formatação na zona ofensiva sem precisarmos do PK como um meia central. Deixa o Patrick de Paula no banco e, se necessário, coloca o garoto no lugar do Marlon Freitas, por exemplo, como foi contra o cara bobo da Venezuela pela Libertadores, e deu certo, até mesmo antes do gol de falta do Patrick de Paula, porque ele entrou com outra dinâmica, uma dinâmica necessária para aquele tipo de adversário. Então, Fabiano, a saída de bola não surtiu efeito contra o Bragantino. Pois é, faz o 3-1-5-1 sem problema algum. Abre o Jair, coloca o Gregory centralizado, o Barbosa pelo lado esquerdo, ou o Jair centralizado com o Gregory pelo lado direito, Marlon Freitas à frente, lateral com espaço para subir, Arthur para dentro, se necessário, e o Savarino. E o Matheus Martins entendendo se ele tem que ir ao fundo do campo, se ele tem que entrar na área. Se for o Santiago, aí gosta de fazer o trio de meias, faz o trio de meias, e o Igor Jesus se movimentando aqui com os laterais ultrapassando. Não está dando certo. Muda. O estilo do Renato Paiva, liberar bem os laterais, trazer os 2 pontas para dentro. Mas o Santiago não está rendendo. Não bota o PK, gente. Leva o Matheus Martins, faz o que era feito ano passado, invertendo o lado. Bota o Arthur para trabalhar com o Savarino. E deixa o Igor Jesus mais adiantado. As coisas não estão acontecendo. O Botafogo está empatando. Faltam 15 minutos. Joga o Mastriani. Vamos supor que saia o Marlon Freitas para a entrada do Mastriani. 2 centroavantes. Risco, como diz o próprio Paiva. 2 zagueiros, o Gregory, e aqui, ó, ponta, meia criativo, ponta, lateral, e por aí vai. E o Botafogo dentro da área do adversário. Há possibilidades sem que o Paiva tenha que mudar muito o próprio estilo, mas também sem mudar muito aquilo que os próprios jogadores já entendem. Porque tendo John, Vitinho, Jair, Barbosa, e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Igor Jesus e Santiago, o Botafogo tem em campo 8 jogadores que estiveram na campanha de 2024. E se for o Matheus Martins no lugar do Santiago, são 9 jogadores que estavam na campanha de 2024. Então, eles têm algo do ano passado e o Renato Paiva, gradativamente, pode colocar algo do próprio conteúdo. Não tem problema, mas o Botafogo precisa de resultado. Precisa de desempenho? Sim. Hoje precisa ter mais resultado para a própria tranquilidade para o trabalho fluir.
Então, o Botafogo, com pontuação boa, pode desenvolver um jogo muito bom gradativamente. Antes de passarmos pela estrutura também administrativa do Glorioso, coisa linda, pessoal, todo mundo trabalhando com muita vontade e disposição, todo mundo querendo evoluir também, e o que é feito fora de campo se reflete em campo, pelo menos no médio prazo, mas vamos passar na InPlay. Hoje tem Champions League. Se você ainda não se cadastrou na InPlay, se cadastre por intermédio do primeiro comentário fixado deste vídeo, ou, se ainda não estiver quando você assistir, se cadastre por intermédio do link que está na descrição do vídeo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos aqui na InPlay, ó. E hoje tem PSG, adversário do Fogão no Mundial, contra o Aston Villa na Inglaterra, vale vaga na semifinal, primeiro jogo, vitória do PSG. Vamos jogar, participar. Vamos ver o que me reserva. Mais de 14 meios escanteios no jogo? Não. Mais de um meio impedimento no primeiro tempo? Não. Jogo na Inglaterra, hein, galera? Aston Villa e PSG. Mais 10 meios chutes no gol no jogo? Sim, jogo de altíssima qualidade, valendo vaga na semifinal da Champions League. Mais 2,5 cartões amarelos para o PSG no jogo? Não. Não fui tão convicto, mas não. Mais 55% de posse de bola para o Aston Villa no primeiro tempo? Não. Mesmo precisão da vitória, não acredito. Mais de 80% de precisão nos passes do Villa no primeiro tempo? Sim. Vão acertar muitos passes. Mais de meio gol do Villa no jogo? Sim, jogão. Mais de 8,5 escanteios do PSG no jogo? Não. Mais de meio impedimentos do Villa no jogo todo? 2 impedimentos, tá? Pode ser. Mais de 80% de precisão nos passes do PSG no jogo? Sim, Luiz Henrique treina muito bem essa equipe qualificada. O Villa acertará a bola na trave no jogo? Uma bolinha na trave para Aston Villa. Cartão amarelo para o Marquinhos no jogo? Não. Brasileiro Marquinhos. Gol do Dembélé no jogo? Tenho dúvidas, mas vou votar sim. Tá jogando bola. PSG vencerá? Não. Não posso dizer. Vai se classificar finalizado, então. Jogue na InPlay, não é casa de apostas. Você se cadastra por intermédio do link aqui no canal Fabiano Bandeira, na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não deixe de se cadastrar na InPlay. Muito obrigado, InPlay, pela parceria com o canal Fabiano Bandeira. E agora vamos, tirei aqui a câmera, mas agora vamos para a estrutura do Fogão também fora de campo, galera. 5º andar do estádio Newton Santos, 6º andar do estádio Newton Santos, área administrativa. Aí foi quando começou a obra. Atenção, acesso proibido. Uma obra que não é exatamente simples, 2 andares no estádio Newton Santos, e algo muito importante para a SAF Botafogo, lá inaugurando um novo escritório corporativo com 1.200 metros quadrados. Coisa linda, galera. Um abraço e parabéns para o Leandro Xavier, ambiente moderno, funcional. O Leandro Xavier, arquiteto botafoguense, projetou cabine acústica ali, como vocês viram. Ele trabalhou muito também, o Leandro Xavier. O Estrela Solitária te conduz. Tudo pensado, integração, sala de descompressão. Quem trabalha no mundo corporativo sabe como é importante. Valorização da história, sala do CEO, sala de reunião. Um negócio fantástico. Ontem teve live para mostrar também as salas administrativas. Fabiano, eu quero ver o time sem 3 volantes. Quero ver o Botafogo render em campo. Passa por aí também. Não exatamente a escolha do treinador, mas um time forte, um time competitivo. Passa também pelo que acontece fora de campo, galera. Porque o Botafogo vai estar sempre disputando lá em cima. Num ano pode até não ganhar, eu espero que ganhe mais alguma coisa em 2025, mas nós estamos vendo algo que nunca vimos no Botafogo. Isso não é uma reestruturação, isso é uma estruturação. O Botafogo nunca foi tão estruturado para a gente falar que há uma reestruturação no clube. O clube está se estruturando. Lindo, lindo. Outro dia o Botafogo não tinha bola para treinar direito. E agora é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e tem todas essas áreas também fora de campo. O auditório Philips. Também, olha o Newton Santos ali,
sempre importante, Newton Santos, Garrincha, mais salas administrativas, e o Glorioso evolui. E agora evolui com quadros de campeão, e campeão em 2024. Estamos torcendo para que em 2025 seja muito bom também, dentro de campo, em 26 também, em 27, mas isso aqui é quase que uma garantia de que o Botafogo vai continuar brigando em cima ali a medalha de campeão, filosofia, visão estratégica, integração, tudo isso muito importante, muito legal, estou muito feliz, muito satisfeito. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo!